Namah Vishnupadaya Krishna Prasthaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swami Nit Namine. Todas as glórias à sua divina graça Srila Prabhupada, que é muito querido pelo Senhor Krishna, por ter se rendido a seus pés de lótus. Haribol! Hoje, nesta aula de hoje, vamos falar o capítulo 10 do livro de Krishna, Suprema Personalidade de Deus, intitulado A Libertação de Nalakuvara e Manigriva. No capítulo anterior falamos sobre como Krishna se deixou prender por sua mãe Yashoda, no pilão. E agora vamos falar da libertação desses dois semideuses que estavam sob forma de árvores que Krishna derrubou. Então, nesse capítulo se descreve a história de como Nalakuvara e Manigriva foram amaldiçoados e de como Krishna os libertou, conforme o desejo completamente bem-aventurado do grande sábio Narada. Então, naquela época, os dois grandes semideuses, Nalakuvara e Manigriva, eram filhos de Kuvera, que é o tesoureiro dos semideuses, o qual era um grande devoto do Senhor Shiva. E pela graça do Senhor Shiva, as opulências materiais de Kuvera não tinham limites, assim como os filhos de um homem rico muitas vezes se entregam ao vinho e às mulheres. Da mesma forma, estes dois filhos de Kuvera estavam perdidos no vício do vinho e do sexo. Uma vez, como estivessem desejando desfrutar, estes dois semideuses entraram no jardim do Senhor Shiva, na província de Kailasha, situada às margens do Mandakini, Ganges. Ali, nesse jardim de flores fragrantes, eles beberam muito e se envolveram ouvindo o doce cantar das belas mulheres que os acompanhavam. Embriagados, ambos entraram na água do Ganges, a qual estava cheia de flores de lótus, e ali se puseram a desfrutar da companhia das jovens moças, exatamente como o elefante desfruta das elefantas dentro da água. Enquanto eles se divertiam assim na água, aconteceu que subitamente Narada, o grande sábio, passou por aquele caminho. Narada pôde compreender que os semideuses Nalakuvara e Manigriva estavam embriagadíssimos e nem sequer puderam perceber que ele passava. As jovens moças, no entanto, que não estavam tão bêbadas quanto os semideuses, ficaram imediatamente envergonhadas de estarem nuas perante o grande sábio Narada, e dessa maneira puseram-se a se cobrir com toda a pressa. Os dois filhos semideuses de Kuvera estavam tão embriagados que não foram capazes de apreciar a presença do sábio Narada, e assim não cobriram os seus corpos. Ao ver o quanto a embriaguez tinha degradado os dois semideuses, Narada desejou o bem-estar para eles, e por isso exibiu sua misericórdia sem causa para com eles, amaldiçoando-os. Como estivesse sentindo compaixão por eles, o grande sábio Narada quis acabar com aquele gozo falso da embriaguez e da associação com jovens moças e quis que eles vissem o Senhor Krishna frente a frente. Narada imaginou o seguinte plano para amaldiçoá-los. Ele disse que a atração pelo gozo material se deve a um aumento no modo da paixão. Quando
no mundo material, uma pessoa favorecida pela opulência material da riqueza, geralmente ela se vicia em 3 coisas: intoxicação, sexo e jogos de azar. Além disso, os homens materialmente opulentos, que se inflam por causa da acumulação de riqueza, tornam-se tão sem misericórdia que se entregam a matar animais abrindo matadouros. E eles creem que eles mesmos jamais morrerão. Esquecendo-se das leis da natureza, tais pessoas tolas tornam-se excessivamente enfatuadas com o corpo. Elas se esquecem de que o corpo material, mesmo que avance muito na civilização e atinja a posição dos semideuses, será por fim reduzido a cinzas. Enquanto uma pessoa está viva dentro de seu corpo, seja qual for a condição externa dele, só há excremento, urina e diversos tipos de vermes. Assim, por serem invejosos e por cometerem violência com outros corpos, os materialistas não podem compreender a meta última da vida. E como não conhecem esta meta da vida, geralmente deslizam para uma condição infernal em seu próximo nascimento. E no próximo nascimento, tais pessoas tolas cometem todas as espécies de atividades pecaminosas por amor deste corpo temporário. E são até mesmo incapazes de deliberar-se se este corpo realmente lhes pertence. Geralmente se diz que o corpo pertence às pessoas que alimentam o corpo. Por esse motivo, pode-se considerar se este corpo pertence a alguém pessoalmente ou ao senhor a quem se presta serviço. O senhor de escravos reivindica plenos direitos sobre os corpos dos escravos, porque o senhor alimenta os escravos. Alguém pode perguntar então se o corpo pertence ao pai, que é o senhor que dá a semente deste corpo, ou à mãe, que desenvolve o corpo do filho em seu ventre. As pessoas tolas cometem todas as espécies de pecados porque equivocadamente identificam o corpo material com o eu, mas devemos ter inteligência suficiente para compreender a quem pertence este corpo. Uma pessoa tola se entrega a matar outros animais para sustentar o corpo, mas não considera se este corpo lhe pertence ou se pertence a seu pai, ou a sua mãe, ou a seu avô. Às vezes, um avô ou um pai dá sua filha em caridade a uma pessoa com vista a obter em troca o filho da filha como um filho. O corpo pode pertencer também a um homem mais forte que o força a trabalhar para si. Às vezes, o corpo do escravo é vendido ao senhor sob a condição de que o corpo pertencerá ao senhor. E no final da vida, o corpo pertence ao fogo, porque é dado ao fogo e reduzido a cinzas. Ou então atiram-no à rua para ser comido pelos cães e pelos abutres. Antes que se cometa todas as espécies de pecados para sustentar o corpo, deve-se compreender a quem pertence o corpo. Conclui-se, em última análise, que o corpo é um produto da natureza material e que, por fim, ele se funde na natureza material. Portanto, deve-se concluir que o corpo
pertence à natureza material. Uma pessoa não deve pensar incorretamente que o corpo lhe pertence. Por que deveria uma pessoa se entregar a matar para preservar uma posse falsa? Por que deveria uma pessoa matar animais inocentes para sustentar o corpo? Quando um homem se enfatua do falso prestígio da opulência, ele não se importa com nenhuma instrução moral, senão que se entrega ao vinho, às mulheres e à matança de animais. Quanto a isto, muitas vezes um homem na miséria está numa situação melhor, porque um homem pobre pode compreender os sofrimentos de outros corpos. Na maioria das vezes, um homem pobre não tem desejo de ferir outros corpos, porque pode compreender mais facilmente que sente dor quanto ele mesmo se fere. Como tal, o grande sábio Narada achou que, como estavam tão enfatuados de falso prestígio, os semideuses Nalakuvara e Manigriva deviam ser postos numa condição de vida desprovida de opulência. Uma pessoa que leva uma picada de alfinete no corpo não quer que outras pessoas sejam picadas por alfinetes. Um homem ponderado que tenha uma vida pobre não quer que outras pessoas também sejam postas nessa mesma condição. Geralmente se vê que quando uma pessoa sobe socialmente de uma vida muito pobre e enriquece, ela cria alguma instituição de caridade no fim de sua vida para que outros homens na miséria sejam beneficiados. Em suma, um homem pobre e compassivo é capaz de considerar as dores e prazeres dos outros com empatia. Pode ser que, raras vezes, um homem pobre se enche de falso orgulho, mas ele pode se livrar de todos os tipos de paixão. Ele ficará satisfeito com qualquer coisa que obtenha para seu sustento pela graça do Senhor. Permanecer no estado de pobreza é um tipo de austeridade. Por esse motivo, de acordo com a cultura védica, por uma questão de rotina, os brahmanas mantêm-se num estado de pobreza para se resguardarem do falso prestígio da opulência material. O falso prestígio, causado pelo avanço da prosperidade material, é um grande impedimento à emancipação espiritual. Não é possível que um homem na miséria engorde de maneira anormal por comer cada vez mais. E, como não é capaz de comer mais do que necessita, os seus sentidos não são muito turbulentos. Se os sentidos não são muito turbulentos, ele não pode se tornar violento. Outra vantagem da pobreza é que uma pessoa santa pode entrar facilmente na casa de um homem pobre e, portanto, o homem pobre pode tirar partido da associação da pessoa santa. Um homem muito opulento não permite que ninguém entre em sua casa. Logo, a pessoa santa não pode entrar na casa dele. De acordo com o sistema védico, uma pessoa santa toma a posição de um mendicante para que, sob o pretexto de mendigar algo dos chefes de família, possa entrar em qualquer casa. Os chefes de família que habitualmente se esquecem de tudo que tenha relação com o avanço espiritual, por estarem atarefados cuidando de assuntos familiares, podem ser beneficiados pela associação de uma pessoa santa.
É bem possível que o homem pobre se libere através da associação com um santo. De que valem as pessoas que se inflam com sua opulência e seu prestígio materiais, se estão privadas da associação das pessoas santas e dos devotos da Suprema Personalidade de Deus? Assim, o grande sábio Nárada julgou que era sua obrigação colocar esses semideuses num estado em que eles não pudessem ser falsamente orgulhosos de sua opulência e prestígio materiais. Nárada era compassivo e quis salvá-los de sua vida degradada. Eles estavam no modo da escuridão e, como fossem, por consequência, incapazes de controlar seus sentidos, entregavam-se à vida sexual. Uma pessoa santa como Nárada tinha a obrigação de salvá-los de seu estado abominável. Na vida animal, o animal não tem consciência para compreender que está nu, mas Kuvera era o tesoureiro dos semideuses, um homem muito responsável. E Nalakuvara e Manigrivam eram dois de seus filhos. E apesar de tudo, eles se tornaram tão animalescos e irresponsáveis que, devido à embriaguez, não puderam compreender que estavam nus. Cobrir a parte de baixo do corpo é um princípio da civilização humana, e se um homem ou uma mulher se esquecem deste princípio, eles se tornam degradados. Assim, Nárada considerou que o melhor castigo para eles seria fazer deles entidades vivas imóveis, ou árvores. Segundo as leis da natureza, as árvores são imóveis. Embora estejam cobertas pelo modo da ignorância, as árvores não podem fazer mal. O grande sábio Nárada achou conveniente que, ainda que por misericórdia dele os irmãos seriam castigados e transformados em árvores, Nárada quis que eles continuassem mantendo sua memória para serem capazes de saber por que estavam sendo castigados. Geralmente, depois que muda de corpo, uma entidade viva se esquece de sua vida anterior. Mas há casos especiais, como o de Nalakuvara e Manigriva, em que, pela graça do Senhor, a pessoa pode lembrar. Assim, o sábio Nárada contemplou que os dois semideuses deviam permanecer na forma de árvores durante 100 anos do tempo dos semideuses, e que, depois disso, eles teriam a fortuna de ver a Suprema Personalidade de Deus face a face por sua misericórdia sem causa. E, desta maneira, seriam promovidos outra vez à vida dos semideuses e grandes devotos do Senhor. Depois disso, o grande sábio Nárada regressou à sua morada conhecida como Narayana Ashrama, e os dois semideuses converteram-se nas árvores conhecidas como árvores gêmeas Arjuna. Os dois semideuses foram favorecidos pela misericórdia sem causa de Nárada e se lhes deu a oportunidade de crescerem no pátio de Nanda Maharaj e de verem o Senhor Krishna face a face. Embora estivesse amarrado ao pilão de madeira pela sua mãe Yashoda, a criança Krishna começou a dirigir-se para as árvores crescidas a fim de cumprir a profecia de seu grande devoto Nárada. O Senhor Krishna sabia que Nárada era seu grande devoto e que as árvores gêmeas Arjuna, que estavam à sua frente, eram na realidade os filhos de Kuvera. Krishna pensou: agora
devo cumprir a promessa de meu grande devoto Narada. Então, ele começou a passar pela abertura que havia entre as duas árvores. Embora Krishna tivesse sido capaz de passar pela abertura, o grande pilão de madeira ficou preso horizontalmente entre as árvores. Aproveitando-se disso, o Senhor Krishna pôs-se a puxar a corda que estava amarrada ao pilão. Assim que Krishna a puxou com grande força, as duas árvores caíram imediatamente com toda a ramagem e outras partes, provocando um grande estrondo. Das árvores quebradas e caídas apareceram duas grandes personalidades, brilhantes como o fogo ardente. Todos os lugares se iluminaram e se embelezaram com a presença deles. Os dois corpos purificados se apresentaram imediatamente perante a criança Krishna e se curvaram para oferecer seus respeitos e orações com as seguintes palavras: Querido Senhor Krishna, você é a personalidade de Deus original, o mestre de todos os poderes místicos. Os brahmanas eruditos sabem muito bem que esta manifestação cósmica é uma expansão de suas potências, que às vezes são manifestas e às vezes imanifestas. Você, Krishna, é o provedor original da vida, do corpo e dos sentidos de todas as entidades vivas. Você, Krishna, é o Deus eterno, o Senhor Vishnu, que é o todo-penetrante, o controlador principal de tudo. Você é a fonte original da manifestação cósmica, a qual atua sob o encanto dos três modos da natureza material, da bondade, paixão e ignorância. Krishna, você vive como a super-alma em todas as muitas formas de entidades vivas, e você sabe muito bem o que está acontecendo dentro dos corpos e das mentes delas. Assim, você é o diretor supremo de todas as atividades, de todas as entidades vivas. Mas ainda que você se encontre no meio de todas as coisas que estão sob o encanto dos modos materiais da natureza, tais qualidades contaminadas não o afetam. Ninguém que esteja sob a jurisdição dos modos materiais podem compreender suas qualidades transcendentais, as quais existiam antes da criação. Por isso você, Krishna, é chamado de o Brahman Supremo, que é sempre glorificado pelas potências internas pessoais dele. Neste mundo material, só é possível conhecê-lo por suas diferentes encarnações. Embora você assuma diferentes tipos de corpos, estes corpos não fazem parte da criação material. Eles são sempre plenos de potências transcendentais, de opulência, força, beleza, fama, sabedoria e renúncia ilimitadas. Na existência material, há uma diferença entre o corpo e o proprietário do corpo, mas esta diferença não existe para você, porque você aparece em seu corpo espiritual original. Quando você aparece, suas atividades incomuns indicam que você é a suprema personalidade de Deus. Nenhuma pessoa na existência material pode executar tais atividades incomuns. Você é essa suprema personalidade de Deus, que aparece agora para causar o nascimento e a morte
bem como a liberação das entidades vivas. E você é pleno com todas as suas expansões plenárias. Você, Krishna, pode outorgar a todo mundo todos os tipos de bênçãos. Ó Senhor, ó fonte de toda a fortuna e bondade, oferecemos-lhe nossas respeitosas reverências. Você é a suprema personalidade de Deus, todo penetrante, a fonte da paz e a pessoa suprema na dinastia do rei de Ado. Ó Senhor, nosso Pai conhecido como Kuvera, o semideus, é seu servo. Similarmente, o grande sábio Narada também é seu servo, e unicamente pela graça deles fomos capazes de vê-lo pessoalmente. Por isso, oramos para que possamos estar sempre ocupados em seu serviço transcendental amoroso, falando unicamente sobre suas glórias e ouvindo sobre suas atividades transcendentais. Que nossas mãos e outros membros de nosso corpo se ocupem em seu serviço e que nossas mentes estejam sempre concentradas nos seus pés de lótus e que nossas cabeças estejam sempre curvadas perante a forma universal, todo penetrante de sua onipotência. Quando os semideuses Nalakuvara e Manigriva terminaram suas orações, a criança, o Senhor Krishna, o Senhor e proprietário de Gokula, amarrado ao pilão de madeira com as cordas de Yashoda, começou a sorrir e disse: eu já tenho conhecimento de que meu grande devoto sábio Narada exibiu sua misericórdia sem causa, salvando-os da abominável condição de orgulho causada pela posse de beleza e opulência extraordinárias na família dos semideuses. Ele os salvou de deslizar à mais baixa condição de vida infernal. Eu já tenho conhecimento de todos esses fatos. Vocês são muito afortunados, porque foram não somente amaldiçoados por Narada, mas também tiveram a grande oportunidade de vê-lo. Se por acaso alguma alma condicionada é capaz de ver face a face uma notável pessoa santa como Narada Muni, que é sempre serena e misericordiosa para com todo mundo, então essa alma condicionada se libera imediatamente. É exatamente como estar em plena luz do sol. Não pode haver nenhum impedimento visionário. Por isso, ó Nalakuvara e Manigriva, agora suas vidas se tornaram bem-sucedidas, porque vocês desenvolveram amor estático por mim. Este é o seu último nascimento na existência material. Agora vocês podem regressar à residência de seu pai no planeta celestial. E se vocês mantiverem a atitude do serviço devocional, serão liberados nesta mesma vida. Depois disso, os semideuses circungiraram o Senhor muitas vezes e se curvaram perante ele repetidamente, e deste modo partiram. O Senhor permaneceu amarrado com as cordas ao pilão. Neste ponto encerra-se o significado Bhakti-vedanta do capítulo 10 de Krishna, intitulado A Libertação de Nalakuvara e Manigriva. Então esse capítulo aqui foi muito interessante, referindo-se, que muitas vezes a opulência material
Na verdade é um infortúnio, porque as pessoas que têm muita opulência costumam se esquecer de Deus e se ocupar em tantos gozos dos sentidos que eles mesmos perdem o referencial moral e ético da existência. Desse modo, por boa fortuna, né, o sábio Narada passou ali, né? Então e amaldiçoou-os, e essa maldição na verdade foi uma bênção que os liberou dessa vida material e lhes deu essa condição de terem a oportunidade de voltar para o mundo espiritual, né, depois que eles fossem para o mundo celeste. A fortuna de encontrar um devoto puro é maravilhosa para todo mundo, porque nos dá essa oportunidade de sermos abençoados com a energia onde Krishna se revela para nós. O legal dessas histórias do Bhagavatam é exatamente porque todos os passatempos de Krishna são contados assim, em alto escalão. Então aqui está dando exemplo assim, de semideuses, filhos do homem mais, né, de Kuvera, que é o semideus mais rico lá no mundo celestial, mostrando que mesmo na condição de semideuses, o modo da ignorância também atua, e por causa da luxúria, né, da arrogância, até os semideuses estão sujeitos a quedas, quanto mais um ser humano que está aqui. Então, Prabhupada falou um pouco sobre a pobreza nesse sentido de que a pessoa pobre, mas com consciência espiritual, ela tem mais tendência a se refugiar aos pés de lótus de Krishna, porque ela entende, né, o mundo e as pessoas que estão sofrendo aqui nesse mundo, e também tem uma predisposição interna de ajudar na missão divina com mais vitalidade e força, né, interna, entendendo o que se está passando no coração de outros seres vivos, enquanto pessoas muito opulentas, muito envolvidas com a sua vida de riqueza, de beleza, se perdem. É por isso que Jesus falava que é mais difícil um rico entrar no reino de Deus do que o camelo passar pelo fundo de uma agulha. A agulha era aquelas portinhas pequenas das muralhas, assim, né, por onde as pessoas passavam. Então, o problema não está em a pessoa ser rica, mas sim a pessoa se perder em sua consciência, adotando qualificações demoníacas que fazem com que elas se degradem a ponto de ir para a natureza infernal da existência. Então esse capítulo foi muito legal, Krishna executando um passatempo e mostrando toda essa relevância de que a maldição por um devoto puro, na verdade, é uma bênção, é uma misericórdia. Então vamos ficar com essa ideia em nossa cabeça, vendo que Krishna realmente está controlando tudo e ele sabe por trás de tudo o que se sucede durante o tempo de seus passatempos. Está assim, tudo interligado com a sabedoria universal. Então espero que vocês tenham gostado. Haribol, todas as glórias, sua divina graça, Srila Prabhupada, que